A luz suave da manhã filtrava pela janela da cozinha enquanto eu virava panquecas para Ada e Sophie. Eles conversavam sobre seus projetos escolares, completamente alheios à tempestade que se formava dentro de mim. Nicole entrou na cozinha, seu perfume espalhando-se pelo ar. Ela deu um beijo na testa dos gêmeos e pegou seu café, sorrindo como a esposa e mãe perfeita que sempre aparentou ser. Reunião importante hoje? Perguntei, tentando manter a voz casual. Ela olhou para cima, distraída com o celular, e acenou com a cabeça. Só mais uma apresentação para o cliente. Não deve demorar muito hoje. Eu queria acreditar nela, me apegar à imagem da vida que construímos. 10 anos de casamento, 2 filhos lindos, e uma casa que ambos trabalhamos duro para manter. Mas algo em seu tom parecia estranho, ensaiado. A memória do último fim de semana me corroía o jeito como ela correu de volta para dentro de casa por causa do celular, como se fosse um salva-vidas. Não era a ação em si que me incomodava, mas o olhar em seus olhos, um pânico fugaz que desapareceu assim que ela pensou que eu não estava olhando. Aquele dia passou em um turbilhão. Trabalhei remotamente, equilibrando chamadas de conferências com correr atrás das crianças. Mas minha mente não estava no trabalho ou na paternidade, ela estava relembrando cada momento dos últimos meses, procurando por sinais que eu pudesse ter perdido. Sempre confiei em Nicole implicitamente. Ela era a borboleta social do nosso relacionamento, a que prosperava em uma multidão, enquanto eu preferia o silêncio do meu escritório em casa. Jantares de trabalho e retiros de fim de semana nunca tinham levantado nenhuma bandeira vermelha antes. Mas agora, cada noite tarde, cada mensagem inexplicada, cada olhar rápido para o celular dela parecia suspeito. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu estava esperando. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha e um sorriso cansado. A comida cheira bem, disse ela, colocando a bolsa no balcão. Dia longo? Perguntei, observando-a de perto. Ela suspirou e acenou com a cabeça. Exaustivo. Os clientes podem ser tão exigentes. Eu queria pressioná-la, perguntar sobre o celular dela e a urgência estranha que ela mostrou naquele dia. Mas me contive. Se havia algo acontecendo, eu precisava de provas antes de confrontá-la. Então, deixei pra lá, por enquanto. O ponto de virada veio alguns dias depois. Era uma noite tranquila de quarta-feira, as crianças já estavam na cama. Nicole estava rolando o celular enquanto assistíamos a um filme. Eu finjo estar absorvido no filme, mas na verdade, estava observando ela. Ela sorriu para algo na tela e rapidamente virou o celular para longe quando percebeu que eu estava olhando. O que é tão engraçado? Perguntei, mantendo o tom leve. Só um meme, ela disse, rápido demais. Deixa eu ver. A hesitação dela durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Você não ia entender, disse ela, colocando o celular de lado. Coisas de trabalho. As campainhas de alerta na minha cabeça ficaram mais altas. Naquela noite, enquanto ela dormia, peguei o celular dela da mesa de cabeceira. Estava bloqueado, mas anos de casamento me ensinaram a senha dela. Meu coração batia forte enquanto eu rolava pelas mensagens, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o comportamento dela. A princípio, tudo parecia normal. Mensagens de colegas de trabalho, lembretes da escola dos filhos, até uma conversa com a mãe dela sobre uma visita futura. Mas então encontrei uma conversa com um número salvo como o Jason. Era inofensivo no começo, discussões sobre projetos de trabalho e horários de reuniões. Mas conforme eu descia mais para trás, o tom mudou. Piadas internas, mensagens tardias e uma familiaridade que parecia íntima demais para um colega de trabalho. A gota d'água foi uma mensagem do fim de semana anterior. Não vejo a hora de te ver, Jason havia escrito, seguido de um emoji piscando. A resposta de Nicole fez meu estômago revirar. Eu também. Mesmo lugar? Eu travei o celular e o coloquei de volta na mesa de cabeceira, com as mãos tremendo. Fiquei acordado por horas, o peso da traição me esmagando. Nicole e eu construímos uma vida juntos, compartilhamos sonhos e lutas. E agora parecia que tudo aquilo tinha sido uma mentira.
Na manhã seguinte, resolvi investigar mais a fundo. Verifiquei nossa conta de telefone online e encontrei o número de Jason aparecendo com frequência, muitas vezes tarde da noite. Revisei os extratos do cartão de crédito e encontrei cobranças de restaurantes que eu nunca frequentei e hotéis que ela não tinha motivo para visitar. Cada descoberta era uma faca no meu coração, mas eu continuei em frente, empurrando a dor. Eu precisava saber a verdade. No final do dia, eu estava certo. Nicole estava me traindo. Mas confrontá-la não seria o suficiente. Eu precisava de um plano, uma maneira de garantir que ela não escapasse das consequências de suas ações. Por mais que me doesse, eu sabia que não podia deixar minhas emoções ditarem os próximos passos. Isso não era só sobre mim, era sobre nossos filhos, nosso futuro e a vida que eu pensava que estávamos construindo juntos. Por enquanto, eu continuei com a farsa. Beijei-a de manhã, compartilhei risadas no jantar e fingi que tudo estava normal. Mas por dentro, eu estava me preparando para a confrontação que viria. Quando o momento certo chegasse, eu teria minha vingança. E Nicole não teria ninguém para culpar a não ser ela mesma. Na manhã seguinte em que descobri as mensagens, acordei me sentindo vazio, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim no meio da noite. Nicole se mexeu ao meu lado, com o rosto sereno enquanto dormia, completamente alheia à tempestade que se formava na minha cabeça. Eu fiquei olhando para o teto, questionando tudo. Quanto tempo isso estava acontecendo? Isso significava algo para ela? E, mais importante, o que eu deveria fazer a respeito? Levantei da cama silenciosamente, tomando cuidado para não acordá-la. As crianças ainda estavam dormindo, e a casa estava envolta no silêncio da manhã cedo. Fui até a cozinha, preparei um café e me sentei à mesa, tentando pensar com clareza. A parte lógica de mim gritava para confrontá-la, exigir uma explicação. Mas outra parte sussurrava que eu precisava de mais provas, mais tempo para planejar minha resposta. Quando Nicole desceu as escadas, eu já tinha me recomposto. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha, do jeito que sempre fazia. Eu procurei nos olhos dela por culpa, remorso, qualquer coisa que sugerisse que ela estivesse lutando com o peso do que estava fazendo. Mas o olhar dela estava firme, o sorriso fácil. Ou ela era uma mentirosa mestre, ou se convenceu de que o que estava fazendo não estava errado. À medida que a semana passava, eu ficava hiperconsciente de tudo o que ela fazia. Toda vez que pegava o celular, toda vez que mencionava estar trabalhando até tarde, toda vez que ria um pouco fácil demais, minha mente se enchia de suspeitas. Comecei a manter um caderno, anotando detalhes, os horários em que ela dizia estar trabalhando, os lugares para onde dizia estar indo, as cobranças inexplicadas no nosso cartão de crédito. Uma tarde, enquanto Nicole estava fora com as crianças, aproveitei a oportunidade para vasculhar suas coisas. Comecei pela bolsa dela, mas não encontrei nada de estranho, apenas a bagunça usual de recibos, maquiagem e chicletes. Depois, verifiquei o armário dela. Escondida no fundo do closet, encontrei uma sacola de compras de uma boutique que eu não reconhecia. Dentro, havia um vestido vermelho que eu nunca vi usar, junto com um par de saltos altos que gritavam noite de encontro. As etiquetas ainda estavam presas, mas o recibo estava faltando. Coloquei os itens de volta cuidadosamente, com o peito apertado de raiva. Não era o vestido ou os sapatos que doíam, era a realização de que ela tinha pensado nisso, que ela havia planejado. Isso não foi um lapso momentâneo de julgamentos, foi deliberado. A peça final do quebra-cabeça se encaixou mais tarde naquela semana. Nicole me disse que ia para um retiro de fim de semana com a equipe de marketing, algo que ela já havia feito muitas vezes antes. Ela até me mostrou o e-mail do chefe dela com os detalhes. Mas agora, eu sabia o suficiente para não acreditar na palavra dela. Assim que ela saiu na manhã de sexta-feira, eu entrei em ação. Contratei um detetive particular, uma mulher sem rodeios chamada Carla, que tinha ótimas recomendações. Passei a ela todos os detalhes que eu tinha reunido, o nome e número de Jason, o suposto itinerário de Nicole, o recibo da boutique. Carla me garantiu que iria chegar ao fundo disso. A espera foi a parte mais difícil. O fim de semana todo,
Tentei me distrair com as crianças, levando-as ao parque e ao cinema, qualquer coisa para tirar a mente de Nicole do que ela estivesse fazendo. Mas toda vez que meu telefone vibrava, meu estômago se apertava, esperando que fosse Carla com notícias. Na noite de domingo, enquanto estava colocando as crianças na cama, meu telefone finalmente tocou. A voz de Carla estava calma e profissional. Eu tenho o que você precisa, ela disse. Fotos, carimbos de data e hora, tudo. Ela não estava em um retiro, Mark. Ela estava no Westlake Inns com Jason. Eu me encostei na parede, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Quão ruim é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. É definitivo, disse Carla. Vou te enviar o arquivo por e-mail. Depois que desliguei, fiquei na escuridão por um longo tempo, olhando para o meu celular. Quando o e-mail chegou, hesitei antes de abri-lo. Parte de mim não queria ver a prova, não queria confrontar a realidade do que Nicole havia feito. Mas eu sabia que tinha que fazer isso. As fotos eram claras, não deixando espaço para dúvidas. Nicole e Jason rindo enquanto tomavam drinks no bar do hotel. A mão de Jason na cintura dela enquanto caminhavam para o elevador. Os carimbos de data e hora mostravam que eles não saíram de lá até tarde na manhã seguinte. Fechei o e-mail e me recostei, o peso da verdade esmagando-me. Não havia mais volta. Nicole fez a escolha dela, e eu tinha que fazer a minha. Quando ela entrou pela porta naquela noite, eu já tinha decidido o que fazer. Mas não estava pronto para confrontá-las, pelo menos, não ainda. Eu precisava ter certeza de que, quando tomasse a minha atitude, ela seria definitiva. Sem discussões, sem negações. Só a dura e fria verdade. Nicole chegou de seu retiro radiante, com um sorriso mais brilhante do que tinha sido nas últimas semanas. Ela entrou pela porta com uma facilidade ensaiada, cumprimentando as crianças calorosamente e até me dando um abraço. Por um momento, parecia quase normal, mas eu sabia melhor. Cada sorriso, cada risada, cada olhar era uma performance. E agora eu era o observador silencioso, assistindo-a desempenhar seu papel em nosso casamento quebrado. Como foi o seu fim de semana? Perguntei casualmente, enquanto ela colocava a bolsa no chão. Exaustivo, ela respondeu, se espreguiçando dramaticamente. Você não acreditaria na quantidade de brainstorming que tivemos que fazer. O cliente foi um pesadelo. Eu acenei com a cabeça, fingindo acreditar nela. Parece intenso. Que bom que você está de volta. O jantar daquela noite foi quase surreal. As crianças estavam falando sobre a escola, e Nicole se juntou à conversa como se nada tivesse mudado. Ela estava boa demais. Sua habilidade de manter a fachada enquanto eu sentava ali sabendo a verdade era impressionante e irritante. Mais tarde naquela noite, enquanto ela dormia, eu revisei o arquivo que Carla me enviou. As fotos, os carimbos de data e hora, até alguns trechos de conversas que foram ouvidos, se estava tudo lá. Não havia como negar o que aconteceu. Mas, por mais que as provas doam, também me deram clareza. Isso não era apenas sobre infidelidade, era sobre traição, engano e o total desrespeito que ela demonstrou pela nossa família. No dia seguinte, comecei a colocar meu plano em movimento. Primeiro, fui até minha advogada, Rebecca, especializada em divórcios de alto risco. Ela me ouviu pacientemente enquanto eu explicava a situação, acenando de vez em quando enquanto eu descrevia as provas que Carla havia reunido. Você tem um caso sólido, disse Rebecca, com seu tom direto e profissional. Com esse nível de prova, podemos garantir que você saia disso com a guarda principal dos filhos, a casa e um acordo favorável. Mas precisamos proceder com cautela. Se ela perceber o que você está planejando, isso pode complicar as coisas. Eu não quero que isso se arraste, disse firmemente. Quero que seja feito rapidamente e de forma decisiva. Rebecca se recostou na cadeira, batendo com a caneta no caderno. Entendido. Vamos arquivar os papéis discretamente e entregá-los a ela quando o momento certo chegar. Enquanto isso, mantenha tudo o mais normal possível. Isso era mais fácil de dizer do que fazer.
Nas semanas seguintes, eu desempenhei o papel do marido inocente, sorrindo e acenando enquanto Nicole inventava mentiras cada vez mais elaboradas. Cada vez que ela mencionava jantares de trabalho ou noites tardias no escritório, minha raiva fervia logo abaixo da superfície. Mas eu mantinha tudo sob controle, sabendo que a paciência era a minha maior arma. Durante esse tempo, também tomei providências para garantir nossa situação financeira. Transferi metade da nossa poupança conjunta para uma conta em meu nome, garantindo que as crianças e eu estarmos protegidos, acontecesse o que acontecesse. Também comecei a documentar tudo suas ausências, suas despesas inexplicadas, até seu comportamento em casa. Era tedioso e emocionalmente exaustivo, mas eu sabia que era necessário. Uma noite, Nicole chegou em casa mais tarde do que o habitual, seu rosto corado e o cabelo ligeiramente bagunçado. Ela inventou uma desculpa sobre uma reunião de última hora que demorou, mas eu não insisti. Em vez disso, observei-a de perto, notando o leve traço de colônia em sua jaqueta, uma que não era minha. Naquela noite, enquanto eu deitava na cama olhando para o teto, percebi que não podia esperar muito mais. Quanto mais eu permitisse que essa farsa continuasse, mais ela me corroía. Não era mais sobre mim, era sobre as crianças, sobre mostrar a elas que integridade e honestidade importavam. O empurrão final veio no fim de semana seguinte. Nicole anunciou que teria que participar de outro retiro de trabalho, desta vez fora do estado. Sua história foi meticulosamente elaborada, com detalhes fabricados sobre reuniões e apresentações. Mas eu sabia a verdade. Carla já me tinha informado que Jason havia reservado uma cabana nas montanhas para o fim de semana. Isso parece uma ótima oportunidade, eu disse, forçando um sorriso. Vou segurar a barra por aqui. Ela me beijou na bochecha, agradecendo por ser tão compreensivo. A audácia de tudo isso fez meu estômago se revirar. Assim que ela saiu, eu liguei para Rebeca. É hora, eu disse a ela. Rebeca não perdeu tempo. Na manhã de segunda-feira, os papéis do divórcio estavam prontos. Eu os entreguei a Nicole no trabalho, garantindo que ela não pudesse manipular a situação, implorando ou contando sua versão dos fatos na frente das crianças. Eu queria que ela enfrentasse as consequências em um ambiente onde não pudesse se esconder. Naquela noite, ela chegou em casa furiosa. Bateu a porta atrás de si, o rosto pálido de raiva. O que diabos é isso? Ela exigiu, agitava os papéis na minha direção. Eu mantive a calma, encarando-a firmemente. É exatamente o que parece, eu disse. Eu sei sobre o Jason. Sei sobre as mentiras, a traição, tudo. E acabou. Sua boca se abriu e fechou como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente, ela se apegou à indignação. Você estava me espionando? Eu tive que fazer isso, respondi, minha voz fria. Você não ia me contar a verdade, então eu descobri por conta própria. Este casamento acabou, Nicole. Ela tentou argumentar, justificar suas ações, mas eu não deixei. Guarde isso, eu disse com firmeza. Eu tenho provas, e já pedi a guarda das crianças. Você pode lutar contra isso se quiser, mas vai perder. As crianças merecem mais do que isso. Pela primeira vez, a raiva dela deu lugar ao medo. Mark, por favor, ela disse, a voz tremendo. Nós podemos superar isso. Mas suas lágrimas não significavam nada para mim agora. O dano estava feito, e não havia mais volta. Eu me afastei, deixando-a parada na cozinha, segurando os papéis que acabariam com nosso casamento. Os dias seguintes à descoberta dos papéis de divórcio por parte de Nicole foram uma névoa de tensão e conversas amargas. Fiel às previsões da minha advogada, ela lutou com unhas e dentes para tentar salvar o pouco de controle que achava que ainda tinha. Mas eu permaneci firme, imune aos seus apelos ou desculpas. A traição foi grande demais, o dano, profundo demais. As crianças perceberam a tensão quase imediatamente. Adam começou a perguntar por que a mamãe estava chorando tanto, e Sophie se agarrou a mim toda vez que Nicole entrava na sala. Eu odiava o que isso estava fazendo com elas, mas me lembrei de que isso era necessário.
Elas precisavam de estabilidade, não do caos de uma casa fragmentada construída em mentiras. 2 semanas depois, chegou o dia do julgamento. Nicole parecia pálida e abatida enquanto entrávamos no tribunal. Ela evitou meu olhar, sua confiança habitual substituída por um silêncio desconfortável. Era a primeira vez que eu a via parecer verdadeiramente vulnerável. Por um momento, senti uma pontada de culpa, mas rapidamente afastei esse sentimento. Isso era obra dela. A audiência seguiu como esperado. Minha advogada apresentou as provas que Carla havia coletado, pintando um quadro claro da infidelidade e engano de Nicole. Nicole tentou se defender, mas seus argumentos foram fracos. O juiz decidiu a meu favor, concedendo-me a guarda principal das crianças e a propriedade da casa. Nicole teria direito a visitas limitadas e foi ordenada a pagar pensão alimentícia. Quando saímos do tribunal, Nicole me parou no corredor. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, e sua voz mal passou de um sussurro. Mark, eu sei que te feri. Sei que cometi erros. Mas por favor, não tire os filhos de mim. Eles são tudo o que eu tenho. Eu olhei para ela, a mulher que eu já havia amado, e não senti nada além de vazio. Você deveria ter pensado nisso antes, eu disse friamente, virando-me. Por um tempo, a vida pareceu se estabelecer em uma nova rotina. As crianças ficaram comigo durante a semana, e Nicole as via nos fins de semana. Ela parecia estar fazendo um esforço para reconstruir o relacionamento com elas, mas o dano já havia sido feito. Adam se recusava a passar a noite no apartamento dela, e Sophie mal falava com ela durante as visitas. Uma noite, cerca de um mês após a decisão do tribunal, recebi uma ligação inesperada da mãe de Nicole. Sua voz estava trêmula, mal conseguia falar. Mark, é a Nicole, ela disse. Você precisa vir para o hospital. É sério. Meu coração afundou, uma onda de pavor me tomou. Apesar de tudo, eu não pude ignorar a urgência na sua voz. Deixei as crianças com uma vizinha e dirigi até o hospital, minha mente correndo com os piores cenários. Quando cheguei, a mãe de Nicole estava me esperando no saguão. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela desmaiou no trabalho, ela explicou. Os médicos acham que foi um derrame. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Derrame, repeti, lutando para processar as palavras. Ela está em cirurgia agora, disse sua mãe. Não parece bom. Horas passaram em um turbilhão enquanto eu ficava na sala de espera, olhando para o relógio. Memórias da nossa vida juntos passavam pela minha mente, os bons momentos, as risadas, os sonhos que compartilhamos. Apesar da traição, uma parte de mim ainda se importava com ela. Eu não estava pronto para perdê-la assim. Finalmente, um médico apareceu, sua expressão grave. Senhor Davis, ele perguntou. Eu me levantei, meu coração disparado. Como ela está? O médico hesitou, depois balançou a cabeça. Fizemos tudo o que podíamos, mas o dano foi extenso. Sinto muito. As palavras me atingiram como um trem desgovernado. Eu caí de volta na cadeira, minhas mãos tremendo. Nicole se foi. Os dias seguintes foram um turbilhão de luto e arranjos. Tive que explicar para as crianças que sua mãe não voltaria, uma conversa que me quebrou de maneiras que eu não imaginei ser possível. Adam soluçava incontrolavelmente, e Sophie se agarrou a mim, seu pequeno corpo tremendo com lágrimas silenciosas. No funeral, fiquei ao lado do caixão, olhando para o rosto sereno de Nicole. A raiva e a traição que me consumiram pareciam distantes agora, substituídas por uma dor vazia. Eu pensei na vida que havíamos construído, no amor que já compartilhamos, na família que criamos. Apesar de tudo, ela foi parte de mim, e sua perda deixou um vazio que eu não podia ignorar. Nas semanas seguintes, lutei para encontrar um novo sentido de normalidade. A casa parecia mais vazia sem a presença de Nicole, mesmo que já estivéssemos separados há meses. As crianças fizeram perguntas que eu não sabia como responder, o luto delas se manifestava de maneiras que eu nem sempre podia antecipar.
Uma noite, enquanto eu estava colocando Ada na cama, ele olhou para mim com olhos lacrimejantes. Você acha que a mamãe estava triste por nossa causa? Ele perguntou. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não, amigo, eu disse, minha voz embargada de emoção. Sua mãe te amava mais do que qualquer coisa no mundo. Ela só estava lidando com muitas coisas que não entendíamos. Enquanto eu me sentava na casa silenciosa naquela noite, percebi que a vingança que eu busquei tão ferozmente tinha vindo a um custo que eu não havia antecipado. A morte de Nicole me deixou com uma sensação de negócios inacabados, uma culpa que eu não conseguia afastar. No final, não houve vencedores, apenas perdas. E, por mais que eu quisesse seguir em frente, uma parte de mim sempre se perguntaria se eu poderia ter lidado com as coisas de outra forma, se o perdão poderia ter sido o melhor caminho. Mas agora, era tarde demais.